dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Que alegria chegar até você, até o seu coração, até a sua casa, seu ambiente de trabalho. Muita gente que nos acompanha agora também com o seu foninho de ouvido, através do computador. Muitos também no trânsito, nos acompanhando pela rede Canção Nova de rádio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Está começando Sorrindo para a Vida, nesse dia 13 de novembro de 2025, uma manhã linda de sol aqui em Cachoeira Paulista, como você já pode ver aqui atrás, né? A natureza nessa chácara de Santa Cruz fica mais linda, exuberante ainda, e nós damos graças a Deus por esse dia, pelo dom da vida. Você já agradeceu ao Senhor pelo simples fato de você ter acordado nessa manhã? Por você estar respirando, meu irmão, minha irmã? Sim, agradeça a Deus, porque Ele soprou o dom da vida sobre você no dia de hoje. E com certeza, Deus tem muitas graças para derramar sobre mim, sobre você. É preciso abrir o coração, desejar essas graças, né? Aliás, lá no Diário de Santa Faustina, Jesus revela a ela que Ele tem graças especiais para cada alma. E se a alma não acolhe, se ela se fecha para a graça de Deus, Ele é obrigado a dar essas graças para outra pessoa. Sabia disso? Então diga ao Senhor hoje: Senhor, eu quero, eu tomo posse das graças que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Se abra, meu irmão, minha irmã. E que você permita mesmo que a alegria do Senhor seja a sua força, meu irmão, minha irmã. Eu sou Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Eu tenho a alegria de estar com você aqui nessa manhã, nesse momento da partilha da palavra. A palavra de Deus que precisa reger a nossa vida, conduzir a nossa vida. E Deus tem muito preparado para nós hoje, que você possa realmente querer, desejar tudo aquilo que Deus tem para você. E uma das orações que nós devemos fazer é essa: Senhor, que os seus desígnios se realizem na minha vida no dia de hoje. Que os seus projetos se realizem na minha vida. Porque os planos de Deus, os desígnios de Deus, com certeza são melhores que os nossos planos. Você concorda com isso? Eu também. Então se abra, meu irmão, minha irmã, porque o Espírito Santo, Ele faz novas todas as coisas, diariamente também na nossa vida. E hoje eu quero acolher aqui também, no nosso programa, um irmão de comunidade, que é a primeira vez que ele vai estar aqui partilhando a palavra, mas é um pai de família, é um esposo, tem um testemunho lindo com a sua família também, seus 2 filhinhos que a gente ama aqui na comunidade, que é o meu irmão Wilker. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, Patrícia. Bom dia, demais membros da bancada, os nossos irmãos que estão aqui trabalhando, fazendo esse programa acontecer. E você, especialmente, que nos acompanha, um ótimo dia. Que bênção estar aqui na bancada mais querida da Canção Nova. Eu, particularmente, como a Patrícia disse, né, sou alguém que diariamente, levando as crianças na escola, indo para o meu trabalho na Canção Nova, eu exerço a minha missionaridade na faculdade Canção Nova, então, diariamente estou conectado com o Sorrindo para a Vida. E, para mim, é uma grande alegria de estar com você, estar com essa bancada, para juntos vivermos esse momento que é uma partilha da palavra, um momento de oração. Nada melhor que começarmos o nosso dia em sintonia, escutando nosso Senhor. E seja muito bem-vindo, viu, Wilker? Muito obrigado. E já partilha aí qual será a palavra de hoje que você vai hoje ruminar conosco. Qual é o trecho? Hoje nós vamos ler e rezar uma palavra muito especial que vai nos mostrar a respeito da admiração de Jesus. Você quer ter uma fé admirada, louvada, louvável? Então, anota aí que a gente vai pensar nisso hoje. O evangelho que nós vamos refletir é Lucas, no capítulo 7, versículos 1 ao 10. Então, vamos lá. Já anota aí a passagem para que daqui a pouquinho a gente possa partilhar com você. Quero também acolher minha irmã de comunidade querida, Maria Renata, que está aqui para acolher você através das mídias sociais. Seja bem-vinda, Maria Renata. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Wilker. Que legal ver um rostinho novo na TV Verdade. Canção Nova. Eu sou fã dessa Canção Nova. Um bom dia para o Sapo. Um bom dia para o nosso cantor que está chegando, graças a Deus. Gente, bom dia, família Canção Nova. Hoje é
quinta-feira, gente, quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia 13 de novembro. Eu queria perguntar para a família Canção Nova e para todos nós, né? Vou começar de mim. Você já sorriu hoje? Ah? Olha, o nome desse programa não é um título, não é entendeu? É uma experiência de vida, né? Que a gente experimenta com lutas, porque a gente sorri de dentro para fora, né? Ou seja, Deus que está dentro de nós, o Espírito Santo, que transborda no nosso sorriso. Porque para fora, se for de fora para dentro, fica muito difícil, né? Porque as lutas acontecem, os sofrimentos existem, né? Claro, existem as alegrias também, né? E às vezes a gente tira o foco, né? Fica olhando muito para aquilo que passa e aí perde a alegria. Então, o convite está feito, você já entendeu? Dê um sorriso aberto, um sorriso certo. Claro, você não está sabendo. E seja feliz, tá bom? Se decida pela alegria. A Patrícia falou bem, eu estou aguardando a sua participação, especialmente o seu testemunho, porque quando você testemunha, você também evangeliza. Seja um testemunho de gratidão, de agradecimento, de clamor, né? Um testemunho de alguém. Outro dia eu encontrei com alguém ali no posto médico e a pessoa, enquanto a gente esperava a nossa vez para ser atendida, essa senhora, ela é do Embaú, aqui num bairro aqui de Cachoeira Paulista. Ela começou a contar para mim o testemunho da vizinha dela, que ela fica edificada com a vizinha, que não tem uma perna, precisou amputar há muitos anos, e a mulher varre a casa, cuida dos netos, cozinha, está sempre feliz, sempre agradecendo a Deus. E essa senhora contava para mim, a vizinha dela nem sabe, né? Mas ela dizia para mim assim, como me faz bem na casa da minha vizinha e ver, ela é um testemunho para mim. Então é isso, gente. Conte para nós, e aí você enviando aqui para o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, né? Também os seus testemunhos de luta. Tem muita gente, né, que está aí doente, mas continua firme. Isso é um testemunho maravilhoso, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com ou pelo nosso Instagram você participa também, tá? Se for algo que não é para ser revelado, o seu nome, algo mais reservado, não põe no Instagram. Porque o Instagram é aberto para todo mundo, né? Claro, quer fazer o pedido de oração no Instagram, mas todos podem saber o que você vai partilhar, ponha. Se não, manda um e-mail, tá bom? O e-mail sorrindopravida@cançãonova.com e o Instagram sorrindopravidacn. Estamos esperando o seu testemunho, porque eu sei que tem muita gente que já recebeu graças através dessa obra que é de Deus, que é a Canção Nova. Talvez a sua graça você recebeu nem é recente, mas você nunca partilhou. Partilha, nós queremos ouvir o seu testemunho, meu irmão, minha irmã, como um rapaz que um tempo atrás testemunhou que a vida dele foi poupada, a mãe dele queria abortar, mas numa profecia do padre Jonas Abib. Ele já tem 20 e tantos anos e ele resolveu testemunhar agora, recentemente. Através dessa profecia do padre, a mãe dele decidiu não abortá-lo e hoje ele serve a Deus na igreja. Então você também, qual é o seu testemunho, a sua história com Deus através da Canção Nova? Manda pra gente, sorrindopravida@cançãonova.com. E na parte musical eu tenho a alegria de receber aqui meus queridos irmãos. Primeiramente, Inácio, bom dia, bem-vindo, meu querido, que bom. Ele estava dizendo aqui para mim, né, aqui nos bastidores, vai ter que aumentar o meu cachê, né? Inácio, hoje era outro músico. Era outro músico, mas aconteceu, né, um problema aí, não conseguiu vir. Graças a Deus eu estava chegando aqui quando eu recebi a mensagem da nossa produtora, da Gil. E estamos aqui, né? É assim Deus mesmo. te queria aqui hoje, Inácio. A gente precisa estar sempre, como a Luzia sempre falava isso para mim. Uma vez eu vim aqui, aí falei, disse, olha, não era eu e tal, graças a Deus, Luzia, mas você tem que estar sempre disposto, sempre preparado. A gente não sabe a hora. É assim mesmo, a vida da gente aqui na Canção Nova é assim, a gente é missionário 24 horas. Ok? Então, obrigado, estou aqui mais uma vez, estive ontem, estou aqui. É uma benção, vai ser uma benção. Vai ser uma benção e já está sendo uma benção em prontidão. É assim que nós devemos viver, não é verdade? Em prontidão.
sempre disponível para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, né, Sapo? Bom dia. Ele sempre está disposto. Maravilha, maravilha. Então, o cachê aqui é trabalho. Mais trabalho. Aumentou o seu cachê. Fechou, vai trabalho. Então, hoje é um dia muito especial para mim. Aí daqui a pouco, 10h30, eu estarei levando meu último resultado depois de 5 anos depois da minha cirurgia. Sério? Olha o Está tudo testemunho. zerado, Olha, graças a já Deus. Foram 5 anos aí de tratamento. Graças a Deus. Tem que agradecer a Deus. Vitória, Deu né, tudo meu? certo. É isso aí, maravilha. 10h30 estarei levando lá meus exames lá para o médico. Eu que vou Tira medir uma a pressão dele hoje. Vai ser eu que vou medir a pressão do médico. Ô, Sapo, tira uma foto e manda pro sorrindopravida@cancional.com. Amanhã a gente Vamos mostra aqui. divulgar, Uma né? foto do... Lá, Você lá, você né? que sou Você lá, médico, lá com o médico lá? Médico. Ah, vou fazer. Tomara que eu lembre, viu? Vou te mandar uma mensagem. Bem pensado. Manda te mandar uma mensagem. 10h30 estarei lá no Dr. Álvaro Loreno, um oncologista. O último exame, graças a Deus. É isso aí. Maravilha. E isso é algo marcante, né? Que a gente precisa mesmo ali depois fazer memória. Quantas pessoas que vencem também aí a sua enfermidade e depois proclamam, né? A vitória de Deus na sua vida. E que bom, meu irmão, que você também está lutando. E a vitória virá no tempo de Deus. Talvez não seja no seu tempo, mas ela virá. Meus irmãos, querem um cafezinho ou não? Depois. Quer um café? Já tomou, né, essa amor? O Inácio vai te vou servir aqui colocar. com muito carinho. Wilker gosta de café, Wilker? Gosto. Gosta? É mineiro? Mineiro, natural de né? Itaúna, em Minas Gerais. Itaúna. Um abraço, povo de Itaúna. Quase Bahia, né? Não, é centro-oeste, é mais perto da capital, 100 quilômetros Tem de Belo mineiro Horizonte. aqui representando aí os nossos mineiros. Um abraço, povo de Itaúna aí. Sempre tem mineiro, Hoje vai né? sobrar café, que a Valdene não está aí, né? Ah, mas vai com certeza, gente. A Valdene peregrinando, você sabe que vai sobrar aqui café. Ou vamos saber, né, se o Wilker também não é como a Valdene. Primeira vez a gente é comedido. Primeira Já a gente vez. vai descobrir aqui. Gente, eu quero, também fazer um convite muito especial para você, porque nós estamos com Black Frete, você sabia? Aproveite para comprar aí com economia. Tá chegando aí, né? Olha, final de ano, a gente quer presentear as pessoas, não é verdade? Eu já fico pensando nisso, né? Olha, eu queria tanto presentear a minha família no Natal. Então aproveita aí, olha, frete grátis Família Canção Nova para sócios nas compras acima de R$ 59. E para você que ainda não é sócio, a partir de R$ 99,00, frete grátis. Aproveita, meu querido, minha querida. Válida aí, até dia 13, até hoje, não é isso, diretor? Até hoje, frete grátis. Hoje é o último dia para você aproveitar. Sócios com compras, né, a partir de R$ 59,00 e não sócios a partir de R$ 99,00. Vai lá, já adquire aí, faz aquele kit para toda a família e aproveita que não vai pagar o frete, tá bom? Maria Renata, querida, e aí, como que está a O movimentação? pessoal está Que chegando. bom. Obrigada você que compartilha conosco o seu testemunho. Eu quero mostrar aqui essa fofurice aqui que se chama Aurora, gente. Ela tem 5 anos. E quem enviou essa foto foi a Edermara Neto. Um beijo para você, Edermara. A Edermara, ela falou, olha, essa é a Aurora e tem também a Selena, de 5 meses, gente, as duas, né? Com a camiseta de São Miguel Arcanjo. Estava falando aí dos materiais de evangelização. A Edermara, gente, ela fez um presente para essas duas fofurices aqui, justamente para evangelizá-las, com essa intenção, com esse objetivo. É isso aí mesmo, esse é o nosso objetivo, né, Edermara? A Edermara, ela é sócia, o filho é sócio Kids e a Edermara também é evangelizadora porta a porta. Ó, é completa. Família. Obrigada, viu? Um beijo aí para a Aurora, para a Selena e para os pais, a Lune e também o Júnior. Que Deus os abençoe, viu, minha gente? Já vamos para o nosso testemunho? Hoje o programa é mais curtinho, isso, né? Hoje é mais curtinho. Porque hoje tem adoração, tá É. bom? Vamos trazer então, por favor, não me identifique. É isso, se você não quer ser identificado, coloque lá em cima, tá bom? Pra gente, porque a gente está ao vivo aqui. Segue meu breve testemunho. Minha mãe faleceu há 3 anos. E desde então, não conseguimos mais voltar na casa que ela morava. Colocamos a casa à venda e esperamos durante esse tempo e parecia que nada acontecia. Em fevereiro desse ano apareceu um comprador e foi uma luta para a liberação da carta de crédito, documentação, enfim,
parecia que estava tudo enrolado. Em outubro, para a graça, para a glória de Deus, que não se deixa vencer em generosidade, saiu a venda da casa. Pude então contribuir com o Algo a Mais. No mês passado, para a Canção Nova, também contribuí com o Instituto Hesed e na minha paróquia, como uma forma de retribuição pela venda da casa. Da mesma forma, eu estava com uma negociação com um cliente há 1 ano. Esse mês, finalmente, o cliente aceitou minha proposta e no próximo mês já fechamos o contrato. Parece que o testemunho é sobre bens materiais, mas é para dar graças a Deus, que sabe de todas as nossas necessidades e nos acompanha o tempo todo, mesmo que as coisas estejam demorando. Tudo tem seu tempo. O tempo de Deus não é nosso. Louvado seja Deus. Nossa, Obrigada. Isso mesmo. Vamos louvar a Deus, né? Vamos. Mesmo que tenhamos aí que esperar muito, aguardar, perseverar, confiando que o tempo de Deus não é nosso, Ele cuida de nós, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E quando chegar a graça, né? Vamos lembrar de agradecer. Isso, e testemunhar como é importante a gente proclamar aquilo que Deus realiza na nossa vida. E esse testemunho serve para você também, que está esperando, que está aguardando uma graça, meu irmão, minha irmã. Não desanima, não desista. Deus tem o tempo dele. E muitas vezes Deus está ali trabalhando, moldando você na espera, não é? Na paciência. Saber esperar não é fácil. Mas que Deus nos dê essa graça hoje, de confiar nele, de esperar a providência divina. Hoje é quinta-feira de adoração, né, família Canção Nova? Mas nessa quinta-feira de adoração, nós também queremos recordar a providência divina, que não abandona nenhum dos seus filhos. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Deus está atento a você. Deus te vê. Deus vê as suas necessidades mais urgentes. Aquilo que está lá no mais íntimo do seu coração, porque Ele nos sonda. E que você continue esperando, confiando nele, meu querido, minha querida. Mas sempre tendo um coração que busca a Deus em primeiro lugar. Um coração adorador. E eu quero partilhar com você a frase de hoje, que é de São Francisco de Sales. Aliás, São Francisco de Assis. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Que a luz de Deus venha nos iluminar hoje. Você que está com sua mente pesada, muitos pensamentos, muitas preocupações nessa manhã. Você que está se sentindo oprimido. Você que está se sentindo triste nessa manhã, nessa escuridão espiritual. Que a luz de Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas, venha iluminar você, meu irmão, minha irmã, neste momento. Se abra à graça de Deus. Já fiz esse convite para você no início do programa, mas você que está aí na sua casa, está tudo fechado, as cortinas estão fechadas, está tudo escuro no ambiente onde você está. Abre agora. Deixa a luz do céu entrar na sua vida, mas deixa a luz também, como aqui em Cachoeira hoje está esse dia tão iluminado, né? Deixa também a luz natural entrar nesse ambiente onde você está. E é claro, espiritualmente também, né, Inácio? A luz de Deus vai brilhar sobre nós. Vai brilhar sobre nós. Eu fiquei sabendo que a Renata que ia cantar se não chegasse o músico, então Não, eu ia vamos cantar juntos a música. Vou cantar a mesma música que você tinha pensado, hein? Deus habita no meu coração. Coisa boa. Deus habita no seu coração. Que bom. Que bom saber que Deus habita. Deus habita. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Mas é no louvor, mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor
que a sua presença nos cura e nos dá amor, amor. Deus é amor, cante. Deus é amor. 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 Vamos clamar. O Espírito Santo, quero convidar você, Vem, Espírito Santo. rezando, pedindo ao Espírito Em Santo nome de que Jesus. adentre agora o ambiente onde nós estamos. Sim, Senhor. Aqui nos estúdios, já quero colocar o Wilker que vai partilhar a palavra conosco. Mas peça ao Espírito Santo que adentre aí a sua casa, o ambiente onde você está agora, o seu comércio, o seu escritório, onde quer que você esteja nos acompanhando, através da Rádio Canção Nova. Quero acolher aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Canção Nova. Peça ao Espírito Santo que venha agora sobre nós, preparando os nossos corações, para que nada se perca da partilha da palavra, para que nada nos roube da presença do Senhor. Então, que o Senhor nos envolva agora com o seu Espírito Santo de amor, para que nós possamos entrar nesta unidade perfeita com o Senhor e a sua palavra. Manda o teu Espírito Santo, ore um pouco no Espírito, deixa o Espírito Santo regando o terreno do nosso coração, da nossa mente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, novamente, você pode pegar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Assim vai dizer a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, ele entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus então foi com eles. Não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu servo seja curado. Pois também eu estou sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Meus irmãos, nós estamos nos debruçando sobre uma palavra muito linda, porque por detrás e como consequência dessa palavra, nós temos o despertar da admiração de Jesus. Jesus ficou admirado com aquela fé. Ora, é próprio do amor querer ser admirado, é próprio do amor admirar, né? Nós aqui na bancada, a maioria de nós, todos nós aqui somos casados, né? E realmente, naquela fase do encantamento, a gente busca essa admiração. Eu, com a minha esposa, a Luana, para quem eu mando o meu beijo carinhoso, sempre estou buscando a admiração dela também. Quanto mais em relação a Deus, na nossa fé. É próprio do amor a experiência da admiração, do querer ser admirado e do se espantar com a admiração. E na nossa relação com Deus? Nós queremos e buscamos essa admiração? O Evangelho de hoje quer nos revelar, a palavra de hoje quer revelar a você que está refletido conosco hoje, segredos para despertar a admiração do nosso amado, de Deus, de Jesus. E para que nós adentremos nesses segredos, eu quero contextualizar o ambiente em que essa palavra se transcorre. Falando primeiro da circunstância em que essa palavra se desenrola. Ora, a gente percebe no versículo 1 desse Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que o evangelista começa mostrando-nos uma ordem qualitativa da palavra, uma ordem qualitativa dos eventos. Como assim? Vou me explicar melhor. Veja bem, o versículo 1 começa dizendo: quando Jesus acabou de transmitir as palavras, transmitir todas as palavras ao povo, ele foi a Cafarnaum. E em Cafarnaum acontece uma série de milagres. Particularmente nesse trecho do capítulo 7, nós vamos testemunhar 2 grandes milagres: a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas muito interessante que o que precede esse momento é justamente Jesus que profere a palavra, Jesus que prega a palavra. Por isso, nós estamos aqui numa ordem qualitativa. Antes do milagre, antes do testemunho, antes da ação de Deus propriamente dita, a experiência da escuta, a experiência do acolher a palavra de Deus. Isso é muito importante. Inclusive, essa é a marca da Canção Nova, essa é a marca da igreja, essa é a marca desse programa. Você que diariamente toma café conosco, aqui no Sorrindo para a Vida, nós nada mais fazemos que começar o dia recebendo o anúncio da palavra, para a partir da palavra podermos testemunhar as graças, as bênçãos e as promessas de Deus para a nossa vida. Portanto, existe uma ordem qualitativa. A graça, a promessa, o milagre é precedido pela experiência da escuta da palavra. Essa é uma regra da vida espiritual, gente, que nos faz entender que toda a promessa de Deus, toda a graça de Deus depende, veja, é uma condicional, depende da nossa escuta da palavra. Como quando pegamos a história da salvação, a gente entende bem isso. Qual é a maior das graças que nosso Deus nos concedeu? Qual é o maior dos presentes que nosso Deus nos concedeu? É a encarnação do seu Filho. É Jesus que vem habitar em nosso meio para a partir daí revelar o amor de Deus. Ora, essa experiência da graça das graças que é Jesus foi precedida por uma escuta da palavra, por um acolher a palavra. Eu me refiro aqui à nossa mãe, a Maria Santíssima. Enquanto eu preparava essa nossa reflexão, me vinha à mente um pensamento de Santo Agostinho, que fala que Maria, ela foi mais bem-aventurada por ser discípula de Cristo
do que por ser mãe de Cristo. Olha que palavra forte. Isso porque, diz Santo Agostinho, antes de Maria acolher Jesus no seu ventre, nós temos aqui o mistério da encarnação, ela o acolheu no seu coração ao acolher a palavra. Perceba, meu irmão, minha irmã, que aqui, nessa experiência de Maria, essa didática, essa regra da vida espiritual se cumpre. A grande promessa, a grande graça é precedida por uma escuta, por um acolhimento atento e frutuoso da palavra de Deus. E é interessante percebermos, ainda no versículo 1, que antes de Jesus diretamente continuar o seu caminho, existe uma observação do lugar aonde ele entra, que é Cafarnaum. Ora, Cafarnaum é conhecida na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, como o lugar que Jesus se estabeleceu, o lugar onde Jesus estabeleceu a sua casa, a sua residência durante o seu ministério público, durante a sua vida pública, durante a sua missão. Cafarnaum tem essa entonação, então, de casa. Você nos acompanha aí da sua casa, alguns do trabalho, do carro, mas a casa não é esse lugar de intimidade? Ora, do acolhimento da palavra à intimidade. Nós estamos aqui acolhendo a palavra, porque pela palavra nós somos entronizados na casa, no coração de nosso Deus. E nessa intimidade, aí sim, nós podemos ter o terreno, a terra do nosso coração preparada para acolher as graças, as bênçãos de Deus. Meus irmãos, ainda nessa circunstância, nessa palavra nós temos também um personagem muito interessante, que é o centurião. Vocês percebem que nós estamos tratando aqui da vida de alguém que esse centurião amava. Quem estava doente era um servo, era um empregado desse centurião, mas quem era o centurião? A palavra centurião nos remete a um alto cargo militar do Império Romano. Era uma patente militar de um soldado, de alguém que era responsável por uma junta militar chamada centúria, que normalmente era composta de 100 pessoas, 100 soldados. Portanto, centurião, 100 soldados sob a sua autoridade. Então nós estamos tratando aqui de uma autoridade militar, mas ele era uma autoridade militar delegado sob os cuidados, sob a autoridade do imperador, do governador, do Império Romano. Portanto, nós estamos tratando aqui de um pagão. E aí, nós vamos entender a dramaticidade dessa palavra quando a gente entende esse contexto. O centurião era um soldado do governador, do rei, que estava subjugando Israel. Porque o Império Romano, nesse contexto do Evangelho, subjugou o povo de Israel. Portanto, o sentimento que se tinha normalmente em torno do centurião, assim como dos pagãos em geral, era um sentimento adverso, um sentimento de revolta, de não mistura. O judeu não se misturava com o pagão, ainda mais se tratando de um funcionário do imperador. Então, gente, nós estamos aqui diante de uma situação atípica. Jesus admira a fé de um pagão. O que motiva Jesus a admirar a fé de um pagão? O que motiva Jesus a quebrar esse paradigma? Vamos ver. Primeiro segredo, então, dessa fé louvável e admirável que hoje essa passagem bíblica quer nos ensinar. Aquele centurião, ele tinha uma fé profundamente marcada pela experiência da palavra de Deus. Ora, como assim, Wilker? Um centurião com uma fé marcada pela experiência da palavra de Deus? É isso que o evangelista Lucas nos deixa entrever. Porque veja bem, se nós pegarmos o versículo 2, ele vai começar dizendo assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Vocês lembram do movimento primário da nossa fé? Tudo começa pela acolhida e pela escuta da palavra. Todo o processo do centurião se deu a partir do que ele escutou de Jesus. Ele escutou a respeito dos poderes, a respeito do amor de Jesus, e a fé foi despertada nele.
Essa é a lógica. Nós podemos lembrar aqui aquele texto de São Paulo, aos Romanos, né? Como vão crer na palavra de Deus se não existe quem anuncia a palavra? A fé vem da escuta da palavra. Ora, quando eu me apresentei aqui com a Patrícia, né, eu falei, né, dei a dica que eu exerço a minha missionariedade na Faculdade de Canção Nova. Eu sou professor de teologia, então vale aqui a gente abrir para alguns elementos da nossa rica igreja, né? Quando a gente fala que a fé ela é precedida por essa experiência da escuta da palavra, nós estamos entrando numa lógica muito concreta da revelação. O Papa Francisco nos lembra isso numa encíclica denominada Lumen Fidei, quando ele fala assim: a fé ela é marcada por esse movimento primeiro da escuta da palavra. O nosso pai da fé, Abraão, ele não viu em primeiro lugar a Deus, ele escutou e a partir da escuta ele se colocou a caminho. Ora, gente, esse movimento primário de escutar é algo muito significativo. Diz respeito que a nossa fé não é apenas uma teoria, a nossa fé não é marcada apenas por um lugar, por um templo, a nossa fé diz respeito de experiência concreta. Ora, eu escuto a Patrícia que está do meu lado, o Inácio que está cantando, porque nós estamos vivos, nos relacionando aqui. Portanto, dizer que a nossa fé é marcada pela escuta é dizer que a nossa fé é marcada por um encontro concreto. E aqui nós podemos lembrar um outro Papa, Bento XVI, quando ele tem uma frase clássica, que para nós na Canção Nova é muito querida, né? Bento XVI, no seu primeiro documento, a encíclica Deus Caritas Est, fala: no início do ser cristão, não existe uma grande ideia. Então não é questão de abstração, de inteligência em primeiro lugar. Tampouco um conjunto de leis, pode, não pode, isso é pecado, isso não é pecado. No início do ser cristão, existe um encontro. E não é isso que nós diariamente experimentamos nessa bancada, através da palavra que diariamente é proclamada, através dos testemunhos. A gente vê o amor de Deus nos encontrando na nossa situação concreta e particular. Portanto, meus irmãos, a fé nasce da escuta e a escuta é essa experiência pessoal com o nosso Senhor. Interessante ainda a gente perceber uma coisa. Aquele centurião, ele estava com uma situação muito delicada. O seu servo estava doente. Então a situação do nosso centurião é uma situação de preocupação, de angústia. E aqui eu quero olhar para você e pedir que você faça esse movimento de se olhar também. Qual é a sua situação? Hoje, o nosso Senhor, através da palavra proclamada, Ele se direciona a você, a sua história. Talvez, como aquele centurião, você se encontra com o coração angustiado por alguém que você ama, preocupado com seu filho. Eu sei que muitas mães nessa hora, né, da lida do dia, organizando as coisas da casa, nos acompanham. Talvez você é esse centurião que se encontra intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, ou você, homem, pela sua esposa. Talvez você vive um drama da iminência da morte de alguém, da saudade, como dói. É tirar um pedaço da gente. Certa vez eu li num livro que a morte de quem amamos é um pedaço da nossa própria morte. Era isso que o centurião vivia. A iminência da morte de quem ele amava, aos poucos ia minando a vida dele. E não é assim que a gente se encontra, às vezes, em minhas preocupações, particularmente nós que somos pais, né? Mães aqui, estou com mães aqui. Quando a gente vê os nossos pequeninos, ou não tão pequeninos, né, doentes, parece que o nosso coração sofre mais do que eles. Dizia o poeta, né? Ser mãe é ter um coração batendo fora de si. Ah, meu Deus do céu, eu sou pai do Rafael, do Tobias. E às vezes fico cansado, porque os meninos são, graças a Deus, saudáveis, viu? É, de 6 da manhã a 8 da noite, com muita energia. Só às vezes? Às vezes não, é todo dia. Só que, em contrapartida, quando eles estão ali amuadinhos, quietinhos no nosso colo, a gente pensa: oh, meu Deus do céu, que saudade da bagunça. Porque o nosso coração se contorce, né? Então, talvez você esteja vivendo isso. E hoje,
quando nós olhamos para a fé do centurião, que é uma fé que começa da escuta da palavra, a gente quer entender que a palavra de Deus quer nos encontrar em todas as situações. E essa palavra de Deus pode abrir a nossa vida, pode abrir a nossa experiência para o extraordinário de Deus. A palavra de Deus abre você para o extraordinário de Deus. Talvez você me diga, Wilker, eu não estou em nenhuma dessa situação dramática. Graças a Deus não tem ninguém doente na minha família, não estou precisando disso, daquilo, estou vivendo a minha vida. Gente, a fé é uma coisa que se encaixa, que se direciona a todas as situações da nossa vida. Nessa semana, se você acompanha a liturgia diária, vai na missa diariamente, né? Me chamou a atenção o evangelho de segunda-feira, lá em Lucas 17, quando Jesus falou, né? Olha só, se seu irmão pecar contra você, te ofender 7 vezes, e 7 vezes vier te pedir perdão, dê o perdão. E aí os discípulos falam, pô, meu Deus, perdoar tanto assim? Jesus, aumenta a nossa fé. Até o nosso perdão é fruto de uma experiência de fé. Às vezes nós nos confundimos, achamos que o perdão é um sentimento nobre, que vai vir a partir de algo belo que nós vamos ter de iluminação. Não, o perdão é um ato de amor nosso, em primeiro lugar a Deus. Eu perdoo, não porque em primeiro lugar eu estou amando aquela situação que eu fui ofendido, ou mesmo amando aquela pessoa que de fato me magoou. Às vezes eu perdoo odiando, às vezes eu perdoo realmente ainda sentindo a dor da ofensa, mas eu sinto a dor da ofensa e por amor a Deus, pela fé, eu tomo essa atitude de perdoar. Veja, gente, então nós estamos falando aqui dessa fé admirada que se encaixa em todas as situações da nossa vida. Então, hoje a palavra de Deus quer abrir o nosso coração, quer abrir a nossa fé, a nossa mente para a qualidade dessa fé do centurião, que é, como eu dizia, marcada pela experiência da palavra. E aí, gente, no transcorrer desse texto, nós temos alguns elementos bem interessantes que nos ajudam a perceber como que esse centurião, apesar de ser pagão, ele tinha uma experiência muito íntima e de estima pela palavra de Deus. A gente vai ver que o centurião, diante da sua angústia do servo doente, ele enviou alguns anciãos para Jesus, até Jesus, para que esses anciãos intercedessem pela sua situação. Ora, por que ele não foi diretamente até Jesus? E é interessante ainda a gente perceber o argumento que esses anciãos deram a Jesus para que Jesus agisse a favor do centurião. Os anciãos falaram assim: o centurião é digno que o Senhor nos conceda esse favor, pois ele ama a nossa nação. Ele é pagão, ele é um soldado, ele é um general do exército romano, mas ele ama a nossa nação a tal ponto que ele nos construiu uma sinagoga. Vamos lá, gente. O que é a sinagoga para o povo judeu? A palavra sinagoga é uma palavra que vem do grego, que significa lugar do encontro. Olha o encontro ali que eu falava. Lugar da congregação, onde as pessoas se encontram para quê? Para escutar a Torá, para escutar a lei de Deus. A sinagoga tem um papel fundamental na identidade de povo de Israel. A gente vê isso na época de Jesus, quando a gente percebe que no Novo Testamento, por exemplo, 57 vezes é citado o termo sinagoga. E das 57 vezes, 30 vezes só dos evangelhos. Na época de Jesus, toda aldeia, toda pequena aldeia, normalmente tinha uma sinagoga. Esse lugar do encontro, esse lugar da escuta da palavra. E só em Jerusalém, que era a capital da fé, né, existiam cerca de 450 sinagogas. Que interessante isso. A sinagoga é um lugar do encontro, é um lugar da escuta da Torá, da palavra. E aquele centurião, que não pertencia ao povo de Deus, ele estimava e mandou construir um lugar da palavra para aquele povo. Isso mostra que aquele centurião, embora não fosse do povo de Israel, ele tinha uma profunda estima, uma profunda veneração pelas tradições de Israel. E querendo preservar essas tradições, ele manda construir uma sinagoga, um lugar da palavra. Gente, é muito importante isso, para preservar a identidade,
para preservar a fé do povo de Israel, aquele centurião manda construir um lugar da palavra. Na história de Israel, aqui vocês estão falando, né, também com um professor, então é bom esses elementos assim de contextualização. Nós vamos ver que o povo de Deus passou por alguns exílios, que é aquela experiência de ser subjugado por povos mais poderosos e terem que deixar a sua terra. E no exílio da Babilônia, por volta do ano de 589 a.C., aconteceu uma grande destruição, e a partir disso, o templo de Salomão, o glorioso templo de Salomão, foi destruído. Ora, quando o templo de Salomão foi destruído, o lugar do culto, do sacrifício, já não existia. Os grandes de Israel foram deportados, já não estavam mais em Israel. E é nesse contexto que as sinagogas ganham força, porque se não existe mais o templo, se nós não podemos mais prestar cultos, sacrifícios a Deus, em contrapartida, nós podemos, aqui, no nosso bairro, na nossa aldeia, nos reunirmos para escutar a Torá, escutar a palavra. Portanto, a sinagoga foi de elementar, essencial importância para a subsistência da identidade religiosa de Israel. A sinagoga é o lugar da palavra. E aí, traduzindo isso para a nossa realidade, é preciso, assim como aquele centurião, construir na nossa vida lugares da palavra. E essa palavra construir é muito significativa, porque construção, gente, não permite improvisação. Então, não basta um contato superficial, muito esporádico com a palavra. É preciso uma constância, é preciso um projeto. E o nosso querido, saudoso Padre Jonas nos ensinou isso na Canção Nova, né? A Canção Nova é fruto dessa construção. Padre Jonas construiu, nesse tempo, na Igreja do Brasil, nesse tempo, na história da Igreja, uma sinagoga chamada Canção Nova, porque a Canção Nova, em primeiro lugar, é o lugar onde nós encontramos Deus a partir da escuta da palavra. Nos nossos documentos internos da Canção Nova, o Padre Jonas nos ensina isso, né? A Canção Nova nasceu da palavra de Deus. Isso porque lá no dia 12 de novembro daquele ano de 77, quando o Padre Jonas fez o chamado aos primeiros jovens, e aqueles 12 se levantaram, entre eles a Luzia, o que ele estava fazendo não era outra coisa que explicando o diário espiritual. Então, a partir disso, toda a motivação para que aqueles jovens dedicassem um ano da sua vida a Deus. Inclusive, nós celebramos os 48 anos do chamado ontem, né? Ô, saudade do Padre Jonas, né? 48 anos do chamado, 2 anos e 11 meses do nosso querido fundador, da Páscoa do nosso fundador. Inclusive, ontem eu fui agraciado de até sonhar com o Padre Jonas. Enfim. Pois bem, o Padre Jonas, ele fez bem isso. Ele construiu um lugar da palavra, que é a Canção Nova. E eu, particularmente aqui dando meu testemunho, sou muito grato a isso. Com os meus 15 anos de idade, quando eu vim lá de Itaúna, inclusive quero deixar um beijo para minha mamãe Terezinha, que eu tanto amo. Ela construiu um lugar da palavra para mim na minha história, na minha educação. Quando eu vim na Canção Nova pela primeira vez, com meus 15 anos, vim com meu amigo Jonas, que não é o Jonas da Bíblia, é um amigo que foi o meu catequista, professor de crisma, hoje meu padrinho de casamento. Eu queria levar uma lembrança da Canção Nova, porque eu vim e fiquei encantado com esse lugar. Fiquei impactado quando eu vi na Canção Nova, era aqueles acampamentos com tema de santidade, o Padre Jonas pregando com todo o vigor. E eu, aquele jovem de 15 anos, encantado, queria levar uma lembrança para minha casa da Canção Nova. 15 anos, né? Cheguei lá no Davi, olhei as coisas, olhei meu bolso, né? Duro que só. Qual que era o livro mais barato que tinha lá no Davi na época? Um livrinho pequenininho chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Eu falei, vou levar esse livro aqui, né? O que dá para pagar, né? Na época era 2 e pouquinho o livro. Levei. Quando eu cheguei em casa, que eu abri aquele livro, meu Deus, não conhecia quem era Padre Jonas direito, não sabia dessa questão de comunidade na Canção Nova. É um livro de receita, parece, ensinando a ler a Bíblia. Que negócio estranho. Só que aí eu fui lendo o livro, que interessante isso. E ali, com meus 15 anos de idade, falei, vou fazer esse diário espiritual. Na época, né? Não tinha tanta ocupação assim, só estudava. Então, comprei um caderno de 20 matérias e comecei lá, 2 horas por dia lendo a Bíblia, fazendo diário espiritual. E um ano eu li a Bíblia toda ali com o Padre Jonas, ali com o diário espiritual. E, gente, que riqueza. Toda a minha vocação, tudo que Deus construiu foi a partir dessa experiência da palavra. Assim como a Canção Nova nasceu da palavra, a minha vocação nasceu da palavra também, mas a sua vocação, ela nasce e ela renasce da palavra. Talvez você que é casado, você que é casada, está vivendo um momento de desgaste,
momento de muita frustração no seu casamento, quero lembrar para você que o casamento, ele é uma instituição a 3. Você, o seu esposo, você, a sua esposa e Deus. Se você não tiver contato com a palavra, essa instituição, ela está defasada. Então, talvez antes de você buscar ajustar as coisas com seu esposo, com seu cônjuge, você precisa ajustar as coisas com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Meus irmãos, assim como o centurião, então, nós somos chamados a construir na nossa história o lugar da palavra. Falei da minha esposa Luana, a minha querida e linda Luana, e aí quando eu preparava isso, eu lembrava de um fato bem curioso. No Dia dos Pais desse ano, eu acho que no mundo inteiro eu fui o pai que ganhou o presente mais único. A Luana me deu de presente um genuflexório. Algum pai já ganhou isso, gente? Um genuflexório. E aí, indiretamente, eu brinquei com ela. Meu amor, você está dizendo que eu preciso rezar mais, porque um genuflexório para ajoelhar? E aí ela lembrou, não, lembra que a gente quer, na nossa casa, construir o lugar central como lugar da palavra? A gente sempre teve esse objetivo, desde que a gente namorava, então é para ornar mais ainda a nossa sala. Ornar a sala como genuflexório, parece algo meio assim diferente, né? E de fato, na minha casa, quando você entra na sala do nosso apartamento ali, em vez de você encontrar a televisão, que normalmente era assim, no antigo apartamento, a gente fez uma nova disposição. Na primeira parede, a gente colocou ali um papel de parede, colocou uma iluminação, um crucifixo, a gente encontra o lugar da palavra, o lugar que visibiliza a nossa fé, que visibiliza o nosso valor. A educação dos nossos filhos, então, passa por esse lugar central na nossa casa. E aí eu pergunto para você, não estou me colocando como exemplo, né? Essa é apenas uma partilha aqui, e não estou dizendo que você tem que fazer isso na sua casa, aqui não é nada de legalismo, mas de forma prática, existencial. Você constrói lugares da palavra no seu dia a dia? Constrói lugares da palavra na sua casa, na educação dos seus filhos, por exemplo? O Papa João Paulo II, ele tem uma frase que me desafia muito, que ele fala assim: o melhor jeito de educar os nossos filhos na oração e de ensinar os nossos filhos a rezar é que eles nos vejam rezando. Então o melhor jeito não é eu sou teólogo, né? Eu vou ensinar meu. Vem cá, Tomás de Aquino fala sobre isso. A grande mestra espiritual Teresa d'Ávila fala isso. Não, o melhor jeito que meu filho tem para aprender a rezar é ele me vendo rezar. Ai, que gostoso que é quando você vê que a gente, de alguma forma, com as nossas misérias, a gente consegue transbordar isso para os nossos filhos. Esses tempos atrás, a gente estava na cozinha, eu e a Luana, e a gente tenta, depois do lanche da noite ali, rezar o terço. E se está muito corrido, pelo menos rezar um mistério com o nosso filho, com os nossos 2 filhos. E aí aconteceu que a gente estava distraído, conversando alguma coisa, aí o Tobias, 1 ano, na época estava com 1 ano, 9 meses, 10 meses, começou a me puxar, papai. Aí, o que foi, filho, né? E aí ele me levou para a sala, e ele, gente, ficou na frente do crucifixo ali, onde a gente reza todo dia, e ficou lá assim, com a mãozinha posta. Que emoção, que coisa linda, gente, ver isso. A sementinha está sendo plantada no coração do meu filho. O lugar da palavra está sendo expresso concretamente. Não estou dizendo que a gente é exemplo, é apenas um testemunho aqui. Pois bem, meus irmãos, hoje então esse centurião nos ensina que nós só vamos alcançar as graças que precisamos, que nós só vamos ser surpreendidos pelos milagres que Deus tem para conosco, quando a nossa fé for mediada, quando a nossa fé for marcada por essa experiência da palavra. E como encontrar a palavra no nosso dia a dia? Uma das formas é a gente programar esse encontro. O Padre Jonas nos ensinou a fazer o estudo bíblico. Diariamente, a gente separa um tempo, e é separar mesmo, às vezes tem que cavucar o tempo, né, Inácio? Tem que cavucar o tempo, porque correria com o filho, às vezes está cansado. A gente separa o nosso tempo para ter esse encontro diário, de conversar com o nosso Deus. O Padre Jonas fala para a gente que o momento da palavra é o ápice da nossa intimidade com Deus, porque nós não somente falamos com Deus, mas também o escutamos. E a amizade não é essa experiência de falar e escuta, de troca? Na palavra de Deus nós temos isso, gente. Não é somente eu que falo, porque uma fé marcada somente pelo eu falar, e apresentar a Jesus as minhas necessidades, e apresentar a Jesus aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, gente, me desculpa, isso pode ser uma fé egoísta. Isso pode ser uma fé instrumentalizada, onde Deus não é o grande Deus
meu Senhor, ele é apenas um instrumento para que eu alcance os meus projetos, as minhas necessidades. E a palavra nos ajuda então a purificar, a desinstrumentalizar a nossa fé, porque numa vida de oração marcada por esse diálogo com a palavra, eu falo, mas eu escuto também, eu também recebo as direções de Deus, eu também recebo aquilo que são as orientações, aquilo que são as moções de Deus que vêm pela palavra, através do Espírito. Então, hoje, meus irmãos, nessa quinta-feira de adoração, o Senhor te convida a renovar a sua experiência e o seu amor à palavra de Deus. Aquele centurião, ele encerrou, vamos dizer assim, ele terminou o seu encontro com Jesus ali, quando Jesus estava indo ao encontro da sua casa, falando assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo ficará curado. Veja a fé que aquele centurião tinha. Hoje, eu quero dizer que basta uma palavra de Deus para que essa realidade sua seja curada, transformada, seja visitada por Deus. E é isso, Senhor, que nós queremos pedir. Assim como todos os dias na Santa Missa, em toda a Santa Missa a gente reza: eu não sou digno que tu entres na minha morada. Hoje, Senhor, nós sabemos da nossa indignidade, assim como aquele centurião. Quantas vezes nós nos comportamos como pagãos, pessoas que não têm fé. Mas, Senhor, para além daquilo que é o nosso demérito, o nosso não merecimento, nós pedimos que a sua palavra venha nos visitar. Que o Senhor sopre pela sua palavra essa conversão, que esse irmão que luta contra o pecado agora, que não consegue sair do vício da pornografia, que não consegue sair do adultério, que a sua palavra seja a força que ajude esse irmão a ser resgatado das trevas. Que a sua palavra, Senhor, seja essa substância, essa força que ajude essa mulher, essa pessoa a dar o perdão que tem minado a alegria dela. Que a sua palavra nos encoraje, Senhor, a assumir a nossa vocação com radicalidade. Que a sua palavra, Senhor, venha curar o nosso coração. Nós queremos pedir esta graça, Senhor. Uma coisa que, quando eu que ia trazendo isso, veio muito forte ao meu coração. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é uma atitude passiva, mesmo que você não queira. Só se você tapar os ouvidos, mesmo assim ainda não vai vedar tudo. Passiva, você escuta, mas é o ato de escutar um som, de ouvir um som. Mas quando você escuta, é uma atitude ativa. Você presta atenção e você acolhe e se dispõe a colocar em prática, em ação. Então vamos pedir esta graça mesmo nesse dia, de não só ouvir, mas escutar, trazer para dentro de si. Sim, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão conosco agora, estão vivendo isso? Talvez o desespero, a angústia, tantas situações difíceis. E você tem escutado tantas vozes, mas não tem tido esta atitude de escutar a voz de Deus, a voz do homem de Deus, a voz de Deus através da palavra. Então talvez hoje o Senhor tenha te dado esse chacoalhão. Comece a procurar a Deus, para que você possa obter as respostas que você precisa. Vamos clamar ao Espírito Santo nesta manhã, meu irmão, minha irmã, pedindo que Ele nos dê esta graça, do dom da escuta, do dom da escuta. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, cante. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o
viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Você que está vivendo uma situação difícil no teu matrimônio, o que o Senhor me trazia agora, e você tem escutado muitas vozes, pessoas que te dizem, faz a mesma coisa, dá resposta na mesma moeda, sai de casa, ou manda que vai embora, larga tudo. Essas são as palavras que você tem ouvido. Mas o Senhor hoje, através desta pregação, está dizendo para você, é a minha voz que você tem que ouvir, é a minha palavra que tem que reger a sua vida e as respostas que você precisa dar diante dos fatos, das coisas que acontecem na sua vida. Hoje o Senhor está te convidando a isso, a abrir os seus ouvidos à sua palavra, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, renuncie a todas essas outras vozes e escute aquilo que Deus está falando agora ao seu coração. Lute pelo seu matrimônio, lute, não desista, lute pelo seu matrimônio. Pensamentos confusos, você não conseguia discernir a voz de Deus, você não conseguia descobrir aquilo que era a vontade de Deus em sua vida, porque outras vozes, outros ruídos confundiam a sua mente, meu irmão, minha irmã. Mas nesse momento em que o nosso querido irmão Wilker foi partilhando essa palavra, Deus foi dando um entendimento a você agora, de que em nome de Jesus, você precisa calar as outras vozes, calar os outros ruídos. Senhor, cala agora, cala as vozes que querem nos confundir, Senhor, e que todo espírito de confusão vá agora aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, para que nós possamos discernir, ouvir e acolher a vontade do Senhor na nossa vida. E agora muitas pessoas conseguem sentir mesmo essa paz na sua mente, nos seus pensamentos, no seu interior, nas suas emoções. Você conseguiu entender, meu irmão, minha irmã, através dessa partilha da palavra, que através da oração, da busca da palavra de Deus, Deus vai dar a você a sabedoria, Deus vai dar a você a decisão certa. Você que começou acompanhando, sorrindo para a vida nessa manhã, buscando mesmo, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Senhor, me ajuda a tomar a decisão certa. E agora o Senhor vem mesmo dar a você esse discernimento, essa sabedoria, e que nós possamos proclamar mesmo nessa manhã. Basta, Senhor, uma palavra tua, Senhor, para que tudo seja mudado na minha vida, para que tudo seja transformado na minha vida, no meu casamento, na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, na minha história. Basta, Senhor, uma palavra tua. E nós pedimos hoje, Senhor, essa fé do centurião. Jesus elogiou a fé daquele centurião, não é? Jesus ficou admirado com aquela fé e nós pedimos, Senhor, esta fé hoje. Ele disse, eu vos digo, tanta fé eu não encontrei nem mesmo em Israel. E nós pedimos essa fé hoje, Senhor, essa fé viva, essa fé baseada na tua palavra, Senhor, que ninguém vai roubar essa fé do nosso coração, se nós nos basearmos, se nós estivermos aprofundados na palavra do Senhor. Faz de nós hoje, Senhor, homens e mulheres da palavra. É isso que nós pedimos. Como o Padre Jonas Abib foi o homem da palavra de Deus, nós também queremos ser homens e mulheres da palavra de Deus e queremos viver
pela fé. E eu peço aos meus irmãos agora, vamos rezar novamente no Espírito. Vamos pedir mesmo que Deus vá fecundando agora no coração de todos aqueles que rezam conosco esse desejo de buscar a palavra. Porque enquanto o Wilker foi falando, meu coração foi inflamando desse desejo mesmo, da palavra, de ser uma mulher da palavra, de ter esse momento na nossa vida diário, de encontro com Deus através da palavra. Sua vida estava confusa, seu relacionamento estava todo atrapalhado, meu irmão, minha irmã, porque você não estava se baseando na palavra. Mas a partir de hoje, Deus vai nos dar essa graça de buscarmos esse momento a sós com Deus, de intimidade com Deus, através da palavra. Uma coisa que o Senhor colocava no meu coração é que daquela mesma forma que o centurião, que era uma pessoa que talvez não se sentisse digna, né, de estar diante da presença do Senhor, talvez, e muitas pessoas podem ter também criticado, falado dessa atitude dele, de procurar a Jesus. Talvez você esteja vivendo também uma situação de pecado, ou viveu uma situação de pecado, e dentro de você tem esse sentimento de que você não é digno de buscar a Jesus, de estar na presença dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está sempre disposto a acolher aqueles que o vêm procurar. Então, Ele nem olha para a sua condição de pecado, mas Ele olha para você. Então, busque a Jesus, não desista. É sempre tempo de buscar ao Senhor. Então, busque mesmo. Busque. E nós vamos agora, né, claro, acolher tantas participações. Eu tenho certeza que muitos testemunhos, mas antes eu quero agradecer a Deus que trouxe o Wilker hoje aqui para o programa, nosso irmão de comunidade. É o Carisma Canção Nova. Que bênção foi, né? E que bênção foi ter você aqui hoje, meu irmão, que possa voltar mais vezes, né, Maria Renata? Eu tenho certeza que o povo está falando isso, tá? Aqui Obrigado nas redes pela sociais, no Sorrindo para a Vida, Sorrindo para a Vida CN, que é a nossa, né, nosso Instagram, também nos e-mails, as pessoas ficaram encantadas com a pregação da palavra. Muitos aqui participando dizendo que já sabiam que a Bíblia é importante, que precisa, mas que sentem no coração a partir da pregação de hoje que precisa realmente ter uma fé ordenada, organizar-se para ler e estudar a palavra. Pessoas também que vão adquirir o livro, a Bíblia no meu dia a dia, enfim. Que Deus abençoe, Wilker. Muito obrigado. Você está no programa Trocando Ideias, não? De vez em quando eu entro nessa escala também. Quarta-feira, 10h30. Serve também no Trocando Ideias. E a gente, então, agradece a todos que participaram aqui no nosso e-mail, no nosso Instagram. Não vai dar tempo de ler um testemunho, mas eu quero agradecer a todos, tá bom? Ao longo da semana a gente vai trazendo nos outros programas. Um abraço em especial para o Rafael Ribeiro, que é um dos que mandou o seu testemunho, falando que tinha pavor da Canção Nova. Em outras palavras, vou resumir. Por quê? Porque a Canção Nova anunciava as verdades a partir da palavra de Deus e aos poucos ele, de tabela, porque a tia ouvia e ele ficava também, né, no mesmo ambiente ouvindo. Hoje, a palavra de Deus o transformou, ele é um homem cheio de fé, cheio de sede da palavra de Deus. Obrigada, Rafael, que Deus te abençoe. E assim, né, o povo sempre termina a sua partilha, o seu testemunho, dizendo como? É por isso eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. E a gente agradece a você, família Canção Nova. Você que nos ajuda mês a mês. Nesse mês de novembro, nós estamos contando com a sua ajuda, concretamente também. Hoje nós chegamos aos 46% do projeto da Minha Alma. Graças a Deus. Subimos de ontem para hoje 4%, ó, faltam 54%, temos 11 dias úteis pela frente, a meta diária aí de 4,9%. É possível. Nós louvamos, é possível, né? É possível. Ontem, gente, a gente foi surpreendido aqui com 11%. Olha, amanhã, se quiserem repetir a dose, a gente agradece. Mais 11 a gente agradece. A gente precisa chegar aos 100% nesse mês, no mês seguinte.
é um tempo que tem acréscimo aí de despesas, né? Aqui na Canção Nova, 13º salário, e a gente precisa honrar aí os nossos colaboradores. Nós da Canção Nova não recebemos 13º salário. O Inácio brincou no início do cachê, né? O nosso cachê é a graça de Deus. Nosso cachê é mais serviço. É mais serviço, é a graça de Deus. Então, mas os colaboradores, é tudo certinho, então a gente precisa honrar mesmo. a gente precisa honrar. E nós precisamos, como sempre o Padre Jonas falou, nos ensinou, né? Passar de um ano para o outro com fôlego novo. Isso. Sem dívida, sem dívida. E é por isso que a gente insiste, porque a gente vê os testemunhos aqui, não se trata de dinheiro, não é isso. A Canção Nova vive de salvar almas, essa é a nossa missão, evangelizar. O dinheiro é necessário para que a gente continue alcançando quantas pessoas aí pelo mundo afora. Tá? Por isso que a gente conta com você. Verdade. Eu quero aqui louvar a Deus por esse dia. Tenho certeza que você vai buscar ser mais um homem e uma mulher da palavra de Deus também. Quero agradecer aos meus irmãos. Maria Renata, muito obrigada. Viu, Muitíssimo de nada. Sempre um prazer, viu? Ó, vale dizer que para você fazer a sua doação é o pix.doação@cançãonova.com. Você pode enviar pelo Pix a sua doação ou outras formas entrando no site doação.cançãonova.com. Gente, pegando a palavra de Deus hoje, ó, sem falta, tá? Assista de novo o programa, depois vai pro CN Plus, né? Isso. Pro Canção Nova, enfim, para que a gente possa viver feliz. Wilker, muito obrigada, viu, meu irmão? Volte Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês, rezar juntos, acolher a palavra de Deus juntos. Obrigada, irmão. Sapo, Bom demais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um bom dia. Deus abençoe. Uma ótima quinta de adoração. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu